Do ponto de vista da popularidade, e temos que ser sinceros nesse aspecto, do ponto de vista da popularidade, é claro que o Fúria tem uma popularidade maior, mas são dois perfis diferentes. O Fúria, quando ele vê essa xícara aqui, se ele achar que interessa para ele publicamente, ele já faz uma live ali, passa meia hora falando. Que ela é a melhor xícara do Brasil, pronto. Que ele vai, se for a pior xícara de cacau, ele fala que vai transformar na melhor do Brasil. Vai pintar, vai adesivar ela e vai deixar bonita. Se precisar pintar de pronto. Tudo colorido, ele pinta e já apresenta aquela xícara. Igual a história do ônibus. Sim. É um ônibus bonito, né? Chama o ônibus atenção. É bonito. A gente precisa admitir as coisas. Admitir, o ônibus é bonito. Se alguém disser que aquele ônibus é feio, não é feio. Aí eu tenho que discordar. É um ônibus bonito, é um ônibus de luxo. Chama atenção, né? Mas a finalidade para a qual ele foi adquirido revela a fragilidade administrativa de um município do porte como o nosso. O que eu quero dizer com isso? Se o município de Cacoal tivesse concretamente uma estrutura de saúde, eu estou falando da estrutura municipal. Veja, o município, do ponto de vista constitucional, ele tem obrigações com a saúde do aspecto básico, a saúde básica. O município não tem obrigação constitucional com a saúde de média e alta complexidade. Essa parte é do Estado. Básico. É do Estado. Mas a saúde básica é do município. Só que um município do porte de Cacoal e considerado pela estrutura estadual como um polo, deveria ter, por exemplo, um pronto-socorro municipal muito mais equipado, muito mais estruturado, até para desafogar o euro, para desafogar a Ji-Paraná, porque Cacoal é chamado de polo pelo governo de Rondônia, mas nunca foi polo de nada. Porque o governo não investiu tanto assim também em Cacoal. Como é que um polo de saúde envia, por exemplo, pessoas de Cacoal para fazer cirurgia nos municípios vizinhos, às vezes até vereadores, né? Verdade. Então, isso não é um polo. Como é que um Isso é uma propaganda, Sim. Né? Como é que um eu polo... propago que eu não ofereço. Exatamente. Como é que um polo de saúde não tem, por exemplo, suporte para atender coisas mínimas? Tem pessoas que saem daqui de Cacoal para serem atendidas lá em Porto Velho, Ji-Paraná, e às vezes no ambulatório. Não é cirurgia eletiva, não é um exame complexo, é coisa ambulatorial. Por quê? Porque o município de Cacoal não tem uma estrutura municipal de saúde sólida, para o básico. Desde a saída do Padre Franco, quando retirou ali a unidade mista para lá, né? E veja, a gente tem que separar as coisas. A questão não é que o município de Cacoal tenha que ter, por exemplo, um pronto-socorro, enfim, para atender os municípios da região. Não é isso que eu estou falando. É para atender o básico, as pessoas de Cacoal. Né? E aí, com esse atendimento, não precisariam de um ônibus aquele. Não tem. Se tivesse, não precisava ter esse ônibus. Claro, o ônibus custou mais ou menos 3 milhões de reais. Com 3 milhões não dá para fazer muita coisa em termos de compra de equipamento. Que tem equipamento que custa 1 milhão, 2 milhões e a manutenção também é cara. A despesa de um ônibus desse também é grande. Mas a manutenção de um ônibus desse porte, moderno como esse, também não é baixa. Então, eu acho que às vezes falta muito. É por isso que eu falo que às vezes tem muito barulho e pouca questão técnica, porque Cacoal merece um pouco mais o olhar técnico, tanto do prefeito como dos vereadores. E também nós temos em Cacoal vários secretários que são muito frágeis. Eu vejo a administração do Fúria, já vai para 6 anos, né? 5 anos esse ano. Sim. 5 anos de administração. Se você perguntar para mim, que eu sou membro da imprensa, a gente está todo dia convivendo com todas as situações, o nome de todos os secretários, a gente não consegue falar. Houve mudança, os secretários ficaram apagados. Sem dúvida. A exemplo, a gente vê aí secretários que a gente nunca vê em lugar nenhum, ele não tem fala, ele não tem poder de fala, de decisões. Ficou muito escancarado que quem mandava na prefeitura era o Fúria. Você tem razão. Por exemplo, tem pastas que existe uma necessidade muito grande de autonomia do secretário. Pastas como a educação. Isso é ruim, né? Pastas como a saúde, a agricultura. Isso é muito ruim. E hoje a gente vê, por exemplo,
tem vários secretários que eles são tipo mamulengo. Mamulengo lá no Nordeste. Que é boneco, aquele boneco de... Tipo um boneco, um fantoche. O secretário, em determinada pasta, tem que ter autonomia, tem que ser ele que bate na mesa tecnicamente e diz ao prefeito, eu preciso fazer isso. Porque geralmente alguns secretários, eles estão escalados de algum partido que ajudou na imposição da mesa diretora, da eleição, né? Ele fez parte da eleição para ajudar a eleger o prefeito.